Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Gui e sejam bem-vindos ao seu canal definitivo sobre a cultura pop, o H Querosene. Nesse episódio, vamos falar sobre o criador daquele que talvez seja o maior super-herói de todos os tempos, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas antes de continuar, vou chamar o meu parceiro Gustman, que está com a pulga atrás da orelha desde que assistiu ao documentário Batman and Bill. E aí Gust, suave? E eu tava demais precisando falar sobre esse assunto, cara. Afinal, quem criou o Batman? Bob Kane ou Bill Finger? Bom, tudo começou com esse documentário, né, que mostra a luta de um cara que tava escrevendo a biografia do Bill Finger e foi descobrindo que, na real, talvez ele tivesse contribuído muito mais pra mitologia, né, do Homem-Morcego do que o próprio Bob Kane. Essa é uma luta bem comum, na verdade, né? Na Marvel, mesmo Stan Lee costuma receber sempre o crédito, mas na maioria das vezes ele estava trabalhando junto com Jack Kirby e só mais recentemente que a galera começou a dar mais crédito pro rei, como Kirby era conhecido. Exatamente. No caso da Marvel, a impressão fica que o Stan Lee ainda meio que ditava, né, toda a trama principal, enquanto o Kirby fazia o design dos personagens, né, todo o desenho da história, o argumento e os layouts, né. Mas acho que havia uma divisão mais clara, né, que pelo menos a gente conhece melhor. Então eu sempre achei que no caso do Batman também era assim, o Bob Kane escrevia e o Bill Finger desenhava. E não era assim, cara? Não, na real o Bill Finger era o cara por trás da maior parte das ideias, cara. O próprio Bob Kane admite, né, na sua biografia, que chama Batman and Me, né, ou Batman e Eu, que o Bill era responsável de 50% a 75% de cada história do morcegão. Ô louco, como assim? Pra você ter ideia, eu vou listar só algumas coisinhas, né, que vieram na cabeça dele. O nome Bruce Wayne, Comissário Gordon, o Robin, o Batmóvel, o Pinguim, Espantalho, Duas Caras, Batirangue, Batcaverna, Mulher Gato. Ou seja, né, quase tudo que define o Batman. Exato! Caramba, eu sabia do uniforme, que segundo a ideia do Bob Kane era uma fantasia vermelha, com uma máscara preta, que lembra bastante o fantasma do Lee Falk, só que com asas de morcego. Foi o Bill Finger que sugeriu a roupa cinza, com a capa e as orelhas pontudas, mas não fazia ideia de que ele também tinha criado tantas outras coisas, Gust. Pois é, na real ele já trabalhava, né, de ghostwriter pro Bob Kane em algumas tiras de jornal, né, e aí, segundo, né, esse biógrafo do Bill Finger, o Bob Kane apresentou, né, o conceito do Batman, né, pro editor da DC sem a presença do Bill, e aí o editor imediatamente, né, se dispôs a publicar a revista, então o Bob acabou negociando, né, um acordo que nem citava a participação do Bill Finger. Que sacanagem, cara! Não, nem me falem. O Finger escreveu o roteiro inicial, né, para a estreia do Batman, na revista Detective Comics número 27, né, que foi publicada em maio de 39, e a segunda aparição do personagem. Então, tipo, ele tá lá desde o começo, né, enquanto o Kane, na real, só fazia arte. Então, basicamente, o desenhista foi o único a receber os créditos pela criação do personagem, pois apresentou sozinho a proposta para os editores da DC Comics. Isso aí, o Batman, é claro, desde o começo mostrou sucesso, né? E o Finger passou a escrever a maioria das primeiras histórias dele, criando então a maioria dos vilões, né? Do elenco de apoio, das Bat-Bugigangas, né? Tudo que a gente ama hoje em dia. Dizem que ele é um grande escritor que sempre que escrevia uma trama fazia um monte de pesquisa. Caso a história se passasse em uma estação de trem ou até numa fábrica, ele sempre tinha uma foto de referência, normalmente da National Geographic, e sempre passava para o Bob Kane toda essa pesquisa para ele desenhar a partir daquilo. Ele era muito organizado e também muito metódico. O Robin ele criou como sidekick, né, o parceiro mirim do Batman, né, na revista Detective Comics número 38, que é de abril de 1940, porque o Bob Kane queria, né, que a origem do personagem fosse idêntica do Batman, para fazer um paralelo aí, né, com as suas tragédias pessoais, mas foi o Bill Finger, né, que desenvolveu a ideia, né, dos pais do Robin serem artistas circenses e tudo mais. Pode crer, cara. Achei uma entrevista aqui onde o Bill Finger disse que o Robin foi uma consequência de uma conversa que ele teve com o Bob. O Batman era uma mistura de Douglas Fairbanks e Sherlock Holmes. Holmes tinha seu Watson e Batman não tinha ninguém com quem trocar ideias, e ficou um pouco cansativo sempre mostrá-lo pensando. Conforme ele escrevia, viu que Batman precisava de um Watson para conversar. Foi assim que Robin nasceu. Bob ligou e disse que iria colocar um garoto na tira para se identificar com Batman. Ele acabou concordando, dizendo que seria uma ótima ideia. Outro lance típico do Bill Finger era colocar o Batman em cenários com coisas gigantes, né? Moedas gigantes, máquina de escrever, máquina de costura. Dois dos troféus mais retratados, né, ali da Batcaverna, que são aquele tiranossauro robô e uma réplica gigante de uma moeda de um centavo, né, do Lincoln, foram os dois, né, introduzidos em histórias escritas por ele, que também foi um escritor da tira, né, dos quadrinhos do Batman entre 43 e 46. É muita coisa, cara. E não para por aí. Ele foi o cara que introduziu a Kryptonita, que na real tinha surgido
mesmo, né, no programa de rádio do Superman, nos quadrinhos. Ele criou a Lana Lang como interesse amoroso do Superboy. Criou o Ace, que é o Baticão, em 55. O Batmirim, em 59. E o Cara de Barro e a Batgirl, em 61. Ele praticamente criou todo o Bativerso. Sim, até mesmo sobre o Coringa, também tem uma entrevista cedida pelo Bill Finger, na qual ele comenta a criação do personagem. Ele diz que recebeu uma ligação do Bob Kane sobre o novo vilão. Aparentemente, Jerry Robson, ou Bob, não lembro ao certo quem, olhou para uma carta de baralho e teve uma ideia para um personagem, que seria o Coringa. Bob fez um esboço rápido. No começo, não parecia muito com o atual Coringa, estava mais para um palhaço. Aí o Bill mostrou uma edição econômica que ele tinha do livro O Homem que Ri, do escritor Victor Hugo, cujo protagonista tinha tido seu rosto operado para que permanecesse sempre sorrindo. E parecia absolutamente estranho, cara. Ele até mostrou a imagem do livro e entregou pro Bob, que desenhou o perfil e deu-lhe um aspecto muito mais sinistro. Então ele trabalhou no rosto, fez ele parecer um palhaço representado pelo rosto branco, lábios vermelhos e cabelos verdes. E assim nasceu o Coringa. Foda demais. Bom, fora dos quadrinhos, o Finger também escreveu, né, ou coescreveu os filmes Death Comes to Planet Athena, The Green Slime e Track of the Moon Beast. Contribuiu aí com scripts para várias séries de TV. Na verdade, a primeira vez que ele teve seu nome acreditado, atrelado ao Batman, foi no episódio, né, de 2 partes do Rei Relógio, né, que chama The Clock King's Crazy Times e The Clock King Gets Crowned, do seriado do Batman, né, de 66. Muito triste um cara desses não ter o devido reconhecimento, né, Gust? Pois é, o cara morreu sozinho na miséria, né? E até a morte dele em 74, ele não recebeu, né, o reconhecimento que ele merecia. E Finger, que é uma trocadilha com o sobrenome dele, tornou-se sinônimo na indústria de quadrinhos para quando se quer dizer que o autor não recebeu nenhum crédito, né, por sua história. Só na real, há poucos anos que o nome dele começou a ser acreditado, né, nas revistas da DC. E em 2014 a editora passou a acreditá-lo como criador da edição comemorativa da Detective Comics 27. E só em 2015 a DC eternamente anunciou que Finger seria acreditado também nos filmes e séries de televisão. Até em março de 2016, com a estreia mundial do filme Batman vs Superman: Dawn of Justice, Bill Finger recebeu enfim o primeiro crédito oficial em larga escala. Hoje, toda a HQ do Batman vem com crédito atualizado. Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Pois é, e toda essa saga, né, dos herdeiros pelo reconhecimento do Bill Finger pode ser vista nesse documentário, né, que chama Batman and Bill, que é do Hulu, mas que você encontra fácil por aí, né, na locadora do Paulo Coelho, e eu recomendo demais, cara. Cara, esse documentário é dirigido por Don Argot e Shanna Joyce e conta com entrevistas de Mark Tyler, Nobleman, Michael Uslan, Athena Finger e Aletia Merriott. Ele é baseado na biografia que chama Bill the Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman, escrita por Mark Tyler Nobleman, e estreou no Hulu no dia 6 de maio de 2017. Aqui no Brasil também saiu uma biografia recente, né, do Bill Finger em quadrinhos mesmo, feita por autores nacionais, que parece ser bem interessante. Sim, numa HQ que chama Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, da editora Sprict, que teve até a produção 100% nacional, com roteiro de Diego Moreal e Douglas Phillips Freitas, e também os desenhos de Sandro Zambi. Essa mesmo, cara. Eu ainda não conferi esse quadrinho, né, mas depois de assistir o documentário eu já acabei de colocar ele aqui na minha sacolinha de compras. Cara, parece realmente interessante. Também quero conferir esse documentário, hein, e até mesmo essa HQ. Mas infelizmente, chegamos ao final de mais esse episódio, Gust. E se você que está assistindo achou que deixamos alguma curiosidade sobre esse grande mito desconhecido dos quadrinhos de fora, escreve pra gente nos comentários, que teremos o maior prazer em discutir com você. E não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, claro, clicar no sininho ali para receber sempre em primeira mão novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e toda a cultura pop. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais informações e curiosidades. Até lá, abraço! Até a próxima, galera! Falou!